galera, show! Dando continuidade aqui no direito penal, agora há pouco tratamos sobre o princípio da legalidade, que já entramos no Código Penal Militar. Alguém lembra? Lei 1001 de 69, no artigo 1º, traz o princípio da legalidade, não há crime se lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Entraremos agora na aplicação da lei penal, militar, que vai lá do artigo 1º, artigo 2º, até o artigo 8º. E como que vai ser essa aplicação da lei penal militar? Vamos fazer a aplicação da lei penal militar no tempo. Eu quero que você entenda, peregrinos, em que tempo esta lei penal ela é aplicada. Eu falei para vocês, naquela característica da anterioridade, de um termo em latim, olha lá, vamos repetir aqui, ó. Tempus regit o actum. Que ato que eu estou tratando neste momento? É o ato da criação da lei. O ato é regido no tempo, o tempo é regido no ato, tanto para o crime quanto para a aplicação da lei penal. Ela é no tempo aplicada desde logo, daqui para frente. Então, ela não vai retroagir em vias de regra. Preste atenção que é uma regra. E para regras, existe algumas exceções, beleza? Qual que é a regra? A regra é da irretroatividade. Meus queridos peregrinos, e não retroage. A regra é da não retroatividade. Em via de regra, a lei penal não volta no tempo para punir, para pegar ninguém, por uma questão de segurança jurídica. Imagine se você não soubesse o que pudesse ser feito ou deixar de fazer. Se não, em virtude de uma lei, essa lei, então, ela não retroage. Vamos trabalhar isso aqui daqui a pouquinho. Por quê? Porque teremos algumas exceções, algumas excepcionalidades, que é, primeiramente, a retroatividade. E quando essa lei vai retroagir? Quando essa lei, vai o quê? Retroagir. Em dois casos, trazido pelo nosso artigo 2º. Vamos colocar aqui, trazido pelo artigo 2º do Código Penal Militar. O artigo 2º do Código Penal Militar, caput, ou seja, na cabeça do artigo, vai trazer para a gente a seguinte informação: a lei supressiva de incriminação. Preste atenção, meu querido, preste atenção, minha querida. Não se desespere, não se assuste com os nomes. A lei que suprime um crime, a lei que acaba com o crime, a lei que impede que um crime continue existindo. A lei supressiva de incriminação, vamos denominá-la com esse termo aqui, em latim, é o abolitio criminis. Preste atenção, a gente está trabalhando com os crimes. O crime foi abolido, o crime foi extirpado, o crime foi excluído do ordenamento jurídico. Não há mais aquele crime existente. Então é uma exclusão da tipicidade. Aquele tipo criminal, aquele tipo criminoso foi excluído, beleza? Chamado de abolitio criminis. E retroage. Neste caso, se uma lei nova
exclui um crime do ordenamento jurídico, este crime não pode mais ser aplicado. Por força do artigo 2º, caput, que tá, pegue seu código aí, acompanhe comigo, vai grifando, preste atenção, olha só. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Cessando em virtude desta lei nova, cessando em virtude dessa, os efeitos e a execução, cessando em virtude dessa, a execução de sentença penal condenatória irrecorrível. Opa, então preste atenção, ninguém pode ser punido por um fato, lá atrás, que uma lei posterior deixou de considerar crime. Exemplo do ordenamento jurídico comum, olha só, até 2004, até 2005, existia o crime de adultério. Então a pessoa que era adúltera, que ela adulterava ali, né? Ela seria o quê? Condenada, adultério, né? Mas em 2005 deixou de ser. Qualquer pessoa que tivesse em uma execução de sentença condenatória irrecorrível, mesmo que irrecorrível, mesmo que a última instância de sentença, né? Sentença com trânsito em julgado, preste atenção, sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, irrecorrível. A pessoa já está cumprindo a pena, ela tem que ser posta em liberdade, tem que cessar aquela execução, por força deste artigo, lei que suprime uma incriminação. É o chamado abolício crimes. E vai o quê? Retroagir. Beleza? Mas não acaba por aí não. O artigo 2º, parágrafo 1º do Código Penal, vai trazer para a gente a retroatividade da lei penal mais benéfica, mais benigna, uma lei penal melhor. E neste caso, ela o quê? Novamente vai ser a exceção, ela vai retroagir. A lei penal for mais benigna, porque o artigo 1º está dizendo o seguinte, acompanhe aí no código, preste atenção no material de vocês. Olha só, a lei que de qualquer modo beneficiar o réu, aplicar-se-á retroativamente, mesmo que haja uma sentença com trânsito em julgado, mesmo que já tenha havido uma sentença condenatória irrecorrível, beleza? É a mesma coisa da abolício crime, só que aqui a gente vai chamar, não excluiu o crime, só deu um tratamento melhor àquele crime. Então, olha só, vai ser uma novatio legis in melius. Não se assuste com os nomes. Isso aqui está lá, tradução. Opa, está errado aqui. Novatio legis in melius. Uma nova lei em melhoria, uma nova lei melhor. Também designado pela doutrina, também falado pela doutrina como lex mitior, ou seja, uma lei mitigada, uma lei diminuída no seu tratamento, uma lei melhor. Preste atenção, se excluiu o crime, retroage. Se melhorou o crime, retroage. Mas a regra continua sendo, não esqueça da regra, irretroatividade da lei penal. Estão entendendo, meus queridos peregrinos? Preste atenção. Agora, o parágrafo 2º do artigo 2º do Código Penal Militar vai trazer para a gente uma outra informação. É a apuração, é a análise, a apuração da maior, olha só, da maior benignitude da lei penal. Essa lei penal nova, que trouxe uma melhoria, ela tem que ser analisada como, meus queridos? Ela tem que ser analisada de forma integral. Ela tem que ser analisada em sua
totalidade. Não pode pegar o melhor da lei passada e o melhor da lei nova e juntar as duas. Não, porque quem legisla, quem trata de matéria penal é o poder legislativo. Estão entendendo? Agora, preste atenção. Preste atenção. Ela é integral, porque ela tem que ser analisada em sua totalidade. Sob pena de quê? Sob pena do poder judiciário estar legislando e criando a chamada, olha o termo em latim aqui novamente, e criando a chamada lex tertia. Opa, peraí. Lex tertia, ou chamado de terceira lei. E eu pergunto para vocês, pode o poder legislar, criar crime, modificar os crimes, tratando de matéria penal? E a resposta é não. É vedado, é proibido a criação de uma lex tertia. Como que seria isso? Olha só, exemplo hipotético aqui. Uma lei A, a lei antiga, a lei que já existia, traz um crime X, um crime qualquer, beleza? E esse crime tinha um tratamento da seguinte forma, o crime X tem um tratamento aqui, de pena de reclusão de 4 a 8 anos. Olha que lindo. Uma lei A trazia um crime X, um crime qualquer, sendo reclusão de 4 a quê? 8 anos. Passado-se o tempo, criou-se a lei B, uma lei nova, novatio legis, entra em vigor. Só que essa lei B, ela trouxe para o crime X, olha só, vamos colocar aqui, para o crime X, um crime qualquer, né? Situação hipotética. Um tratamento diferente, em vez de ser reclusão, passou a ser detenção. Detenção. Beleza? Só que ela pegou a pena que era de 4 a 8 anos e transformou, sei lá, vamos colocar aqui, 5 a 10 anos. E aí eu pergunto para vocês, é melhor ficar 4 a 8 anos em regime fechado ou ficar 5 a 10 anos, começando em regime já aberto, ou melhor, semi-aberto, um regime de detenção? Logicamente, vamos fazer essa análise futura, né? Preste atenção, logicamente, essa lei B, ela é melhor. Mas a gente analisou ela na sua integralidade. O que é proibido? A terceira lei. O juiz, o magistrado, pegar e fazer assim, não, aqui é uma lei AB, vou pegar o melhor, é detenção. Opa, show de bola, detenção. Mas 4 a 8 anos é melhor do que 5 a 10, e colocar assim 4 a 8 anos. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Isso aqui é a criação de uma terceira lei. Isso aqui é vedado, isso aqui é proibido. Então, vai ser analisado a lei A por inteiro, a lei B por inteiro, e fez a apuração da maior benignitude. É melhor uma detenção de 5 a 10 do que uma reclusão de 4 a 8. E nesse exemplo hipotético, a lei B que passaria a ser aplicada, mesmo que a pessoa já esteja presa, mesmo que a pessoa já esteja em uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Vou repetir, mesmo que ela já esteja numa sentença condenatória irrecorrível, por força do parágrafo 1º. Vamos repetir novamente? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude a execução de sentença condenatória, salvo os efeitos de natureza civil, porque a gente está trabalhando só penal. Civil continua. Mas o parágrafo 1º, a lei que de qualquer modo beneficiar o réu, aplicar-se-á retroativamente, cessando em virtude dela os seus efeitos de sentença. E aqui a gente fez a análise da melhor apuração, beleza? Vamos continuar aí. O parágrafo 3º do Código Penal Militar nos traz a chamada medidas de segurança. As medidas de segurança são medidas, preste atenção, as medidas de segurança são medidas assecuratórias, são sanções
diversa, diferente das penas, beleza? Mas para que isso? É para os inimputáveis, para a pessoa que não pode receber uma pena. E aí a gente vai ter essas medidas de segurança, né, como internação em tratamento ambulatorial ou psiquiátrico, né, para essas pessoas. Agora, parte da doutrina diz que é incompatível a medida de segurança com a atividade militar, que não seria aplicada. Porque, olha só, se o camarada é ponto 01, lelé da cuca, doidão, ele não vai poder continuar sendo militar. Então há uma certa divergência da doutrina em relação a isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é ainda a aplicação da lei penal no tempo, sobre essas exceções da retroatividade. Agora, a gente vai para o parágrafo não, vamos para o artigo 4º do Código Penal Militar, que continua sendo uma exceção. Não vai ser mais a irretroatividade que é a regra. A lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. A mais benigna, a mais benéfica, retroage, seja através de um abolício criminis ou de uma novatio legis in melius. Então agora eu quero que você faça uma análise aqui, inversa. Se abolir o crime, retroage. Se uma nova lei melhor, retroage. Então quando? Vamos colocar aqui de azul. Então quando não retroage? Quando não retroage? Quando vai ser a regra? Quando for, olha, uma novatio criminis. Um novo crime não retroage, não é a regra. Agora, também teremos a chamada novatio legis in pejus. Olha só, uma novatio legis in pejus ou in pejus, tá? Essa nova lei em pioria, essa nova lei pior, conhecida como, olha, pela doutrina lex, aqui não é mitur, aqui é diferente, é mais grave, é uma lex gravior. E repito para vocês, questionando-nos, lei mais grave, uma nova lei pior, ou um novo crime, retroage? Não. Ela é irretroativa. E se for melhor, se for a exclusão do crime, retroage. Beleza? Agora eu quero trazer para vocês a última exceção legal. Temos uma exceção doutrinária que não entraremos nesse momento agora. Agora é o quê? Preste atenção, o artigo 4º. O artigo 4º traz uma questão de leis excepcionais. Olha só, leis excepcionais. Ou chamada também, tem as leis temporárias. Preste atenção, essa é uma característica. Se for leis excepcionais, ou seja, uma excepcionalidade que determinou a criação daquela lei, e ela vai durar até quando? Até quando durar a excepcionalidade que a determinou. Até quando durar a excepcionalidade que a criou. Ou uma lei temporária, é aquela lei que tem um tempo de duração pré-determinado. A própria lei diz o seu tempo de vida, o seu tempo de vigência. Um grande exemplo agora há pouco foi a época da Copa do Mundo. A lei da Copa do Mundo foi uma lei temporária. A lei excepcional poderia ser em uma época de guerra, uma época de sítio, uma época de defesa do país, ou uma época de uma crise muito grave. Estão entendendo a ideia, o contexto hipotético? Se for lei excepcional ou se for lei temporária que traga crimes, ela vai chegar a um determinado momento que não vai existir mais. E esses crimes vai ser abolido, em tese, porque o crime foi abolido, mas os efeitos da sentença continuam, por força do artigo 4º do Código Penal Militar, lá do artigo 3º do Código Penal Comum. O que o artigo 4º do Código Penal nos diz?
Leis excepcionais ou temporárias, embora decorrido o tempo de sua duração ou as circunstâncias que a determinaram, aplicar-se-á aos fatos praticados durante a sua vigência. Opa! Aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Mesmo que depois ela acabe, os seus efeitos penais vão continuar. Então ela não segue o princípio, que é a regra geral da irretroatividade. Não! Ela não segue a primeira exceção, que é a retroatividade mais benéfica. Não! Ela vai ser, olha só, ultra ativa. Ela vai seguir aqui, ó, a segunda exceção. Exceção, que é a ultratividade. Ultra, lembra lá do Superman, do Ultraman? O que o Superman faz? Ele voa no tempo, mas ele vai para frente com os efeitos da sentença. Os efeitos da sentença continuam, mas se, enquanto não tiver prescrito o crime, enquanto o Estado puder te punir por aquele crime, ela vai poder voltar no tempo e pegar aqueles atos. Por quê? Vamos repetir o artigo 4º. Em se tratando de leis excepcionais ou temporárias, preste atenção. Embora decorrido o tempo de sua duração, ou findadas as circunstâncias que a determinavam, a palavra-chave é essa aqui, ó, vou botar até de vermelho em destaque. Aplicar-se-á aos fatos praticados durante a vigência, durante a sua vigência. Vigência é a vida da lei, tá? Em sua vigência. Então preste atenção. Vigência do quê? Das leis temporárias, vigência das leis excepcionais. Vou repetir um aparato completo. A regra é que a lei penal não retroage nos casos de novo crime e nos casos de uma lei que vem piorar aquele crime. Mas ela vai retroagir nos casos de abolício crimes. O crime foi excluído, então retroage. Uma nova lei que venha melhorar a condição daquele crime, retroage, analisando ela em forma de integralidade. E, para finalizar, a ultratividade, ela voa no tempo, quando se tratar de leis excepcionais ou temporárias. Queridos peregrinos, faça a leitura dos artigos, revise e até o próximo conteúdo.